Eclesiastes, ou o livro do pregador, e nós estaremos lendo o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, para a nossa edificação, e hoje o nosso tema é tudo tem o seu tempo. Eu convido os irmãos a se colocar em pé, para que possam ler esse texto comigo, convido você que está em casa também para acompanhar aí a leitura com fé e esperança, com um desejo muito grande no coração de aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado, Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. Esse texto aqui é um poema do tempo, e um poema que fala profundamente aos nossos corações. Vamos ler juntos? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que nós possamos entender esta mensagem sobre o tempo e aplicá-lo na nossa vida, Senhor. Ó Deus, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, pelo Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E nós dependemos, ó Deus, da iluminação do Espírito Santo para entendê-la. Que Teu Santo Espírito que inspirou esta passagem, ó Deus, possa iluminar as nossas mentes, ó Deus, para que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida. Ó Senhor, se alguém entrou aqui perdido no tempo, possa sair daqui salvo no tempo, na presença do Senhor. Aquele que entrou aqui na escuridão possa sair na luz, aquele que entrou frio possa sair, ó Deus, cheio de fé e cheio do Teu Santo Espírito, e que a Tua palavra, ó Deus, possa, ó Deus, mudar a nossa vida e nos santificar, para que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Há momentos na vida que marcam a gente profundamente. Por exemplo, o nascimento enche o coração da gente de alegria. Um filho nascer, uma filha. Uma despedida que nos rouba a palavra, a saudade que fica. Uma conquista inesperada, uma vitória em alguma área da vida. Uma perda que dobra os nossos joelhos. A morte de um ente querido. A vida, então, é feita de estações. De tempos que vêm e tempos que vão, como as ondas do mar que avançam e recuam sob o comando da mão poderosa de Deus que rege o universo. Talvez hoje você esteja vivendo o tempo de plantar, de começar algo novo na sua vida, nos seus sonhos, nos seus planos. Ou talvez um tempo de arrancar o que foi plantado, de tirar e jogar fora. Pode ser um tempo de riso ou talvez um tempo de lágrimas. Há quem viva o tempo de cura, você está bem, está saudável. E há quem esteja passando pelo tempo da dor, a morte de um ente querido, uma enfermidade. Mas há uma verdade que atravessa todas as estações da existência humana. Deus continua sendo o Senhor do tempo. Louvado seja Deus. O autor de Eclesiastes, meus irmãos, nos mostra que tudo tem o seu tempo determinado. E tudo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não há acasos no calendário de Deus. Como diz o hino, as Tuas mãos dirigem o meu destino. Para mim, não há acasos. O relógio do céu nunca se atrasa, nem se adianta. Ele é o Deus que fez tudo formoso no seu devido tempo. E quando aprendemos essa verdade, meus irmãos, a nossa alma encontra paz, encontra descanso, encontra conforto, quando a gente vê que o tempo está nas mãos de Deus, porque compreendemos que o controle da vida não está nas nossas mãos, mas está nas mãos do Criador, nas mãos do Senhor do tempo. Assim como o maestro que conduz a orquestra, Deus rege a sinfonia da história, e cada nota, cada pausa, cada acorde tem o seu momento exato.
Às vezes o som é suave, outras vezes é intenso, mas tudo faz parte da mesma música que glorifica o seu nome. Hoje, à luz de Eclesiastes 3, nós somos convidados a refletir como nós devemos viver a vida debaixo, do sol, debaixo do tempo que está debaixo da soberania de Deus. Como esperar quando o tempo parece demorar? Como confiar quando entendemos que as coisas não estão indo de acordo com o nosso plano? Como confiar quando não entendemos o que Deus está fazendo, os mistérios de Deus? E como remir o tempo? Como usar cada instante para a glória daquele que é o Senhor do tempo, daquele que dirige a nossa história? Num poema mais conhecido sobre o tempo, Salomão nos conduz a enxergar que a vida não é desorganizada, não está desgovernada, mas ordenada por um Deus que é soberano e sábio. E quando nós olhamos para essa passagem, nós aprendemos que Deus é o Senhor do tempo e de todas as estações da vida. Por isso, nós devemos viver com sabedoria. Nós devemos buscar sabedoria para que possamos viver bem a nossa vida. Nós devemos esperar o seu tempo, nós devemos confiar na sua vontade e nós devemos remir cada momento para a sua glória e para o seu louvor. O texto de Eclesiastes nos ensina, meus irmãos, algumas verdades sobre o tempo. Em primeiro lugar, que Deus criou o tempo. Vamos repetir o verso 1, vai aparecer aí na tela para que você possa ler comigo, vamos ler juntos? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo é criação de Deus. O tempo não é um acaso, nem uma força autônoma. O tempo não é um Deus invisível que governa os destinos dos homens. O tempo é criatura. Deus é o criador do tempo. E quando nós lemos Gênesis, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, nós percebemos que o tempo começou com a palavra criadora de Deus. Antes de existir tarde e manhã, não havia contagem de dias. Antes de haver sol e lua, não havia relógio. O tempo nasceu quando Deus disse, haja luz, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Assim, meus irmãos, o tempo é parte da boa criação de Deus. Deus criou o tempo. O tempo não é inimigo do homem, mas um cenário onde a vontade de Deus se cumpre na vida e na história humana. Deus o criou para ordenar a vida, dar ritmo à existência, ensinar-nos que cada momento é um dom, é um presente de Deus para nós. O tempo é limitado, mas Deus é eterno. Como diz o grande teólogo chamado Berkhoff, ele diz o seguinte, a nossa vida se divide em passado, presente e futuro, mas essa divisão não existe na vida de Deus, porque Deus é o eterno eu sou. Ele é aquele que existe por si mesmo. Em outras palavras, Deus transcende todas as limitações do tempo. Deus não está preso no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus é o eterno eu sou. O pregador de Eclesiastes observa que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo o que é criado tem começo, meio e fim. Por exemplo, a gente pode observar até mesmo na gestação. A mulher leva 9 meses, é o tempo determinado. A gente pode perceber, o pintinho leva 21 dias, depois que a galinha começa a chocar, 21 dias para nascer. E a égua, quanto tempo de gestação? 11 meses. E a baleia jubarte? De 11 a 12 meses. E o elefante? Quantos dias leva para nascer? Vocês sabem? 660 dias. Quase 2 anos. Tudo tem o seu tempo determinado. O ser humano nasce, cresce, amadurece e morre. As flores desabrocham e murcham. Os impérios se levantam e caem. O tempo, meus irmãos, é o palco onde todas as criaturas atuam, mas o Criador está acima do palco, dirigindo todas as coisas. Deus não é afetado
pela passagem das horas. O salmista declarou com reverência: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e os mares, de eternidade em eternidade, tu és Deus, Deus eterno. Deus não se envelhece, Deus não caduca, Deus não fica de cabeça branca, Deus não se apressa, não se atrasa. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre o mesmo. O tempo não limita, porque Ele é o Senhor do tempo. Para nós, há ontem, hoje e amanhã, mas para Deus tudo está eternamente presente. Porque Ele é o eu sou. Por isso, quando Moisés perguntou o nome do Senhor, o Senhor lhe respondeu: eu sou o que sou. Ele existe por si mesmo. O nome que indica presença contínua. Um ser que é, foi e há de ser eternamente o mesmo. E quando Eclesiastes diz: há tempo para todo propósito, ele está afirmando que nada é aleatório, casual. O tempo é instrumento da providência. O mesmo Deus que criou o tempo orquestra cada estação da vida. Nada escapa da sua agenda soberana. Ou seja, Deus está presente em todas as estações da vida. Segundo o breve catecismo de Westminster, a providência de Deus é o seu propósito santo, sábio e poderoso, pelo qual Ele governa todas as suas criaturas e todas as suas ações. Não há acaso para Deus. Cada lágrima, cada alegria, cada mudança tem um selo da soberania de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o nosso tempo na terra é curto. Veja o que diz o verso 2. O que diz o texto aí? Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O pregador, ele coloca lado a lado os dois extremos da existência, nascer e morrer. E entre esses dois momentos, um é de alegria e outro de dor. E entre esses dois momentos está a história de cada ser humano. Não há exceção. O tempo de nascer e o tempo de morrer. Todos nós entramos e saímos do palco da vida no tempo determinado por Deus. Nenhum de nós aqui pediu para nascer, mas nós nascemos. Nenhum de nós aqui pediu para nascer na família que nasceu, no país que nasceu. Nenhum de nós aqui pediu para nascer homem ou mulher. Nenhum de nós aqui escolheu a cor da sua pele. Deus determinou tudo isso na sua criação. Tempo de nascer e o tempo também de morrer. Quando a criança nasce, nós celebramos o dom da vida, a festa, lágrimas de emoção, esperança renovada. Mas quando alguém parte, nós sentimos o peso da finitude, como nós somos pequenos, como nós somos limitados, a silêncio, a saudade, a lágrimas. Eu fui no velório do seu Altino, né, morreu com 98 anos, e ali eu vi a filha, já de 70 anos, chorando em cima do caixão. E a filha, vendo seu pai partir: "Ô pai, seu partiu tão novo, 98 anos, pode ter morrido com 120, 200 anos, a gente sempre vai achar que partiu novo ainda." Ele estava com 98 anos, partiu desta vida. E a gente chora a morte dos nossos entes queridos. Eclesiastes nos lembra, meus irmãos, que estas duas experiências fazem parte da ordem divina. Há o tempo para vir ao mundo e há o tempo de deixá-lo. Entre um e outro há um intervalo breve, precioso e sagrado, chamado vida.
E a Bíblia é clara, a vida é passageira. A Bíblia não esconde esta verdade. Quando a gente fala morte, tem gente que fala, isola, né? Tem medo, né? Medo da morte, porque não está preparado para morrer. O salmista declara, meus irmãos, que os dias da nossa vida sobre a 70 anos, ou havendo vigor 80, neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É assim a vida. E Jó ecoa esse mesmo pensamento, dizendo: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e cheio de inquietação, brota como a flor e murcha, foge como sombra e não permanece. Esses textos, meus irmãos, nos colocam diante de uma verdade desconfortável, mas necessária. Nós somos passageiros, nós estamos aqui numa peregrinação, e nessa peregrinação nós temos uma missão para ser cumprida, para pregarmos o Evangelho, para levarmos o amor de Deus a outras pessoas. O tempo não apenas passa, ele nos leva junto. E a gente vai passando. Mesmo que a ciência prolongue os nossos anos. Alguns estão vivendo bem, 70, 80, 90, 100 anos. Mas o relógio da vida, meus irmãos, continua girando, 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 girando na direção do fim. É assim o relógio da vida. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas para nós, é como um sopro, é como uma neblina, como diz Tiago na sua carta, que é a nossa vida. Somos apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. No entanto, saber que o tempo é curto, meus irmãos, não nos deve levar ao medo, ao desespero, mas à sabedoria. Que a gente possa correr para Deus, que a gente possa cumprir a nossa missão, que nós possamos viver de maneira sábia neste mundo. Ou seja, o problema não é a brevidade da vida, mas o desperdício dela. Quantas pessoas desperdiçando a vida nas baladas, nas noitadas, nas drogas, no caminho errado, na prostituição, no adultério, na fofoca, na intriga, vivendo a vida longe de Deus. O tempo é breve, mas o seu valor está em como usamos o nosso tempo. Se gastamos em vaidade, ou se investimos em eternidade. Deus não nos dá anos sem fim nessa terra. Ele nos dá o tempo certo para vivermos com propósito. Nós devemos viver com um propósito neste mundo. Nós devemos viver com objetivos certos. E quando nós compreendemos isso, cada dia se torna uma oportunidade de glorificar o Criador. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É assim que nós devemos viver a nossa vida, devemos vivê-la para a glória de Deus. Mas nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, que há tempos fáceis e tempos difíceis, tempos bons e tempos maus. Vamos ler do verso 2 até o 4, vamos ler comigo. O que diz o texto aí? Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Veja bem, meus irmãos, que a vida debaixo do sol é marcada por contrastes. E nesse texto nós temos 14 contrastes, 14 situações da vida. E o pregador nos mostra que a existência humana não é uma linha reta. Ela tem altos e baixos. Ela tem risos e lágrimas, ela tem ganhos e perdas. Deus, em sua soberania, permite que experimentemos todas as estações da vida, porque através delas é que Ele molda o nosso caráter e revela a sua graça. Há dia de flores, mas há dia de espinhos. Há dia que o céu parece azul, mas outros em que tudo se cobre de nuvens. E fica tudo cinzento, tudo embaçado, algumas vezes, escuros. Mas em todos eles, Deus continua o mesmo.
como escreveu o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O verdadeiro homem e mulher de fé, meus irmãos, não se mede pelo tempo em que tudo vai bem, mas pela fidelidade demonstrada quando o tempo é difícil, quando você passa pela prova, pela dor, pela provação. Há tempo de plantar, mas tempo de arrancar o que se plantou. E plantar é um ato de fé. Quem planta se cansa, sua, se curva sobre a terra, lança semente e espera. E às vezes essa espera é longa, é árdua, é silenciosa. Eu não sei se você é agricultor, eu não sei se você já viu alguém trabalhar no campo, mas o ciclo do milho vai desde a semeadura até a colheita, quantos meses? 3 meses, de 90 a 120 dias. E o feijão? Você come feijão todo dia? O feijão de 60 a 100 dias. E o arroz? Aquele arroz branquinho, que geralmente vem do sul do país. O arroz, meus irmãos, é de 90 a 120 dias, desde a semeadura até a sua colheita. E a gente colhe esses frutos. Alguns meninos acham que nasce lá no supermercado, BH, né? Mas é lá no campo, onde o homem sua a camisa, onde o homem planta, e ele espera o bom tempo, a chuva. E se ele não tem chuva, ele então faz o sistema de irrigação para irrigar a terra, porque sem água nenhum alimento cresce, floresce e produz. Assim, meus irmãos, a espera é longa. Assim também é na vida espiritual, na sua vida material, no seu trabalho. A Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. E plantar é um ato de fé. Mas também há um tempo de arrancar o que se plantou. Às vezes nós colhemos frutos bons, outras vezes nós colhemos o que não esperávamos, e Deus permite tempos de poda e de recomeço, embora doam, são tempos necessários. Há tempo de se arrancar o que se plantou, assim como o lavrador arranca o que é velho para dar lugar ao novo. O Senhor às vezes, meus irmãos, arranca algo de nós para plantar algo melhor. Às vezes nós precisamos arrancar algumas coisas da nossa vida. Algumas coisas que estão nos atrapalhando na caminhada com Deus. Nós precisamos fazer uma faxina no nosso lar. Precisamos fazer uma faxina no nosso celular. Quantas pessoas indo atrás da pornografia virtual. Quantas pessoas vivendo escravizadas na pornografia. Há tempo de arrancar aquilo que é mal, para que possamos plantar algo melhor na nossa vida. Há tempo de matar e tempo de curar. No contexto de Israel havia um tempo legítimo para aplicar a justiça, em guerras, em defesa da nação, ou em execuções penais. Naquele tempo, tinha pena de morte, não matarás. Porque aquele que matava respondia com a sua própria vida. Era tempo de matar. Além do sentido literal, meus irmãos, há aqui também um princípio espiritual. Há momentos em que nós precisamos matar o que nos adoece. Matar o orgulho, a incredulidade, o pecado, para que a alma seja curada, seja sarada. Por isso a Bíblia diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Curai os enfermos, limpai os leprosos. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que sara. Deus fere para curar, Ele permite o deserto para ensinar. O povo de Israel andou 40 anos no deserto para aprender com Deus, caminhar com Deus e abandonar toda a idolatria do Egito. Deus leva ao vale para restaurar.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Como disse Jó, porque ele faz a ferida, ele mesmo ata, ele fere e as suas mãos curam. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de chorar e tempo de rir, meus irmãos. E as lágrimas não são um sinal de fraqueza, muitas vezes são sementes de fé. Até Jesus chorou. Jesus chorou em Betânia diante da dor de Maria e Marta. Jesus também foi no velório. Jesus também foi no cemitério. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. E Jesus chorou, diz a Bíblia. Um dos versículos mais curtos da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou ali. Jesus chorou sobre Jerusalém ao ver um povo que o rejeitava e rejeitava o amor do Pai. Mas o mesmo Cristo que chorou também festejou. Ele celebrou a vida no casamento em Caná da Galileia. E é hora de se alegrar e transformar a água em vinho. Naquele casamento, isso mostra a alegria de Jesus na celebração da união conjugal, porque casamento é um plano de Deus, é uma ideia de Deus. E Jesus celebrou aquela união. Isso nos mostra, meus irmãos, que a fé não nega as emoções, a fé as redime. Há tempo de chorar com os que choram, e há tempo de se alegrar com os que se alegram. O importante é não permitir que o tempo da dor nos roube a esperança, pois a Bíblia chega a dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa esperança, meus irmãos, está acima da dor. Os tempos difíceis não anulam a bondade de Deus. Deus é bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus é bom. Os tempos difíceis não anulam a bondade de Deus. O apóstolo Paulo nos advertiu que nos últimos dias nós iríamos enfrentar tempos difíceis. Está profetizado na segunda carta a Timóteo. E nós estamos vivendo esses dias, meus irmãos. O coração humano se tornou frio, egoísta, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. O amor se esfriou, os valores se invertem. Mas mesmo assim, Deus permanece no trono. Os tempos são difíceis, mas Deus, o Senhor do tempo, está sentado no alto e sublime trono, governando. O mesmo apóstolo também nos lembrou que há um dia mau. O dia mau é aquele dia pior do que o outro. Aquele dia difícil. Aquele dia que tudo parece ruim, em que as forças se esgotam e as provações se multiplicam. Às vezes os problemas vêm na casa da gente, não sozinhos, mas de turma. Vêm juntos. E a gente se sente perdido, desesperançado. E o conselho de Paulo é claro: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Temos aquele dia pior do que o outro, aquele dia mau, e o dia mau, ele chega para todos. Ninguém está isento da dor. Mas nenhum dia mau é maior do que o nosso Deus. Há tempos que não deveriam existir. O tempo de morrer, o tempo de odiar e o tempo de guerrear. Mas eles estão aí, porque o pecado entrou no mundo. No tempo nós experimentamos, meus irmãos, a queda, a maldição da queda. Por que nós temos esse tempo de morte, tempo de dor, tempo de odiar, tempo de guerra? Porque o pecado entrou no mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso nós experimentamos a maldição da queda no tempo. Mas, finalmente, meus irmãos, nós devemos usar bem o nosso tempo. O texto em Efésios 5,
16 diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo nos ensina que o tempo deve ser remido, isto é, comprado de volta, resgatado, aproveitado ao máximo. O tempo é um presente que Deus nos dá a cada amanhecer. Cada novo dia é uma página em branco que Deus nos dá para que possamos escrever uma nova história. Mas o tempo também, meus irmãos, é um recurso não renovável. O dinheiro que se perde, se recupera. Amizades podem ser restauradas, mas o tempo que passou jamais volta. Nós não temos jeito de voltar no tempo há 20 anos atrás. O tempo segue o seu fluxo. Como disse alguém, o relógio não para, e o tempo que desperdiçamos hoje é o arrependimento de amanhã. Por isso o cristão, meus irmãos, deve viver com propósito, consciência e urgência espiritual. Nós vivemos numa geração que tem muitos meios, mas poucos propósitos. Corremos muito, mas muitas vezes sem direção. O tempo passa e muitos estão vivendo sem viver. Sem viver a vida na presença de Deus. Sem aproveitar a vida na presença de Deus. Alguns estão vivendo do passado, presos no tempo do onça. Já ouviu falar do tempo do onça? Repetem as mesmas histórias, guardam as mesmas mágoas, lamentam as mesmas perdas. E parece aquele disco que a gente está tocando, mas não sai daquela fase, sabe por quê? Porque está arranhado. O passado se torna prisão e não aprendizado. E esquece de que Deus não habita nas lembranças, mas nas promessas. Ou estão fechando o tempo. Aí o fulano tal está fechando o tempo. No presente, vive em conflito, reclamando, criando barreiras, alimentando ressentimentos, mágoas. São pessoas que gastam suas horas com raivas, brigas, discussões inúteis. Já viu aquele grupo de família que teve que ser encerrado porque a briga fechou lá no grupo de família? Às vezes isso pode acontecer até no grupo da igreja, você acredita nisso? O tempo fechou. O tempo é desperdiçado quando o coração está tomado de amargura, meus irmãos. E ainda os que matam o tempo, vivem sem propósito, distraídos, caídos, ociosos, não aproveitam o tempo, não sonham, não planejam, não produzem, não oram, não servem. Estão vivos, mas espiritualmente adormecidos, dormindo. Mas o servo de Deus, meus irmãos, é chamado a valorizar o tempo como um mordomo fiel. Paulo diz o seguinte em Romanos 13:11, é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É hora de despertamento espiritual. O tempo é curto, mas a tarefa que nós temos é grande. Jesus declarou isso para os discípulos: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É tempo de trabalhar para Cristo, é tempo de servi-lo, é tempo de ganhar outras vidas para Cristo, é tempo de evangelizar, é tempo de comunicar o Evangelho. Enquanto temos tempo, nós devemos servir, amar e anunciar. O maior desperdício de tempo é viver sem cumprir o propósito de Deus, sem cumprir o chamado de Deus. O mundo precisa ouvir o Evangelho e cada dia é uma oportunidade divina. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala o seguinte: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O tempo da graça é agora, porque vai existir um dia onde a porta da graça vai ser fechada. O tempo de arrependimento é agora, é hoje. O tempo de reconciliação é agora. Como alguém disse sabiamente, o tempo do diabo é sempre amanhã, mas o tempo de Deus é sempre hoje. É sempre hoje. Por isso nós devemos evangelizar enquanto é tempo, perdoar enquanto é tempo, reconciliar enquanto é tempo, porque o amanhã pode ser muito tarde. Esse é o tempo de Deus, nós devemos remir o tempo. Concluindo, meus irmãos, o tempo é um presente precioso, mas passageiro. Um dia o tempo cessará e a eternidade começará. E aí nós teremos uma eternidade com Deus,
ou a eternidade com Satanás. Até lá, que a nossa oração seja como a oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Que nós possamos contar todos os nossos dias na presença de Deus e viver cada dia para a glória de Deus, com sabedoria e cumprindo a nossa missão, a nossa vocação. Como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, viveremos reconhecendo que Deus é o Senhor do tempo. Se o tempo é criação de Deus, então Ele está no controle de cada estação. Da primavera das alegrias ao inverno das provações. Nós não precisamos temer o futuro, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. E nem lamentar o passado. Nós devemos descansar no Deus que tudo governa com sabedoria perfeita. O nosso Deus não se atrasa e nem se adianta. Ele chega no tempo certo. Cristo age no tempo certo. Ele dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia diz que Ele veio na plenitude do tempo. Vindo na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E a plenitude do tempo é o tempo exato de Deus. Desde o nascimento até a ressurreição, Jesus viveu sobre a cronologia perfeita. Nada aconteceu antes da hora, nada foi atrasado. O seu nascimento foi na plenitude do tempo, não antes, nem depois. A sua morte, meus irmãos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu no dia exato, determinado por Deus. A sua ressurreição ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E mesmo quando os homens tramavam para destruí-lo, o plano divino seguia intacto. Sabe o que Jesus disse? Ninguém lhe podia prender, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus morreu na cruz no dia determinado pelo Pai. Cristo não foi vítima das circunstâncias, Ele as comandava. Os ponteiros do relógio de Deus sempre giravam no compasso da graça, cumprindo o plano da salvação. Quando o tempo parece demorar, lembre-se, o Cristo que viveu na plenitude do tempo, também está conduzindo o tempo da sua vida. Nada se atrasa para quem confia no Senhor do tempo. O Senhor é o Senhor do tempo. Mas em segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Viveremos com humildade e senso de brevidade. O tempo da vida é curto. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E entre esses dois pontos corre o rio da nossa existência. O rio da vida está correndo. Por isso, viveremos com gratidão cada novo dia, sabendo que Ele é um presente divino e não um direito adquirido. Nós não podemos desperdiçar os nossos dias com murmuração, lamentação, vaidade, mas nós devemos investir na eternidade, meus irmãos, servindo, amando, perdoando, reconciliando. Cada manhã é uma nova oportunidade de honrar a Deus com o tempo que ainda temos. Nós não sabemos quantos dias, quantos anos nós temos ainda nesta vida, que possamos aproveitar cada momento para cumprir a nossa vocação, a nossa missão, o nosso chamado para a glória de Deus. Mas em terceiro lugar, viveremos firmes e fiéis nas diversas estações da vida. Nem todos os dias são ensolarados. Há tempos difíceis e tempos fáceis, tempos de riso e tempos de choro, mas a presença de Deus, meus irmãos, é constante em todas as estações da vida. Quando vier o tempo da dor, não murmuraremos, confiaremos. Quando vier o tempo da alegria, não nos orgulharemos, daremos glória. Quando vier o tempo da espera, não desesperaremos, descansaremos, esperando no Senhor, descansando na sua providência. Finalmente, meus irmãos, viveremos remindo o tempo com propósito e urgência. O tempo é breve, os dias são maus, por isso, viveremos com propósito, sem desperdiçar os momentos, sem adiar o essencial. Não viveremos presos ao passado, nem escravizados pelo amanhã. Tem muitas pessoas, às vezes, vivem do passado, se lamentando, às vezes com a mágoa no coração, com o ressentimento no coração. É tempo de você reconciliar com seu irmão, com seu parente, com a sua vida diante do Senhor.
Existem muitas pessoas vivendo do passado. Eu sempre digo que quem vive do passado é professor de história, que tem que contar as mesmas histórias para ganhar o salário no final do mês. Viveremos o hoje de Deus, meus irmãos, servindo, evangelizando, reconciliando, amando, perdoando. Hoje é o dia de agir, hoje é o dia de servir, hoje é o dia da salvação. Viveremos com os olhos da eternidade. O tempo presente é apenas um prelúdio da eternidade. Um dia o relógio humano vai parar. E o tempo dará lugar ao encontro com o eterno. E eu te pergunto, você está preparado para esse tempo? Do tempo do encontro com Deus, o tempo da volta de Jesus. Jesus disse que voltará para buscar a sua igreja, e por isso nós viveremos com esperança, sabendo que o Deus que guia os nossos dias também guarda o nosso destino. O tempo passa, mas as promessas de Deus não passam. O Senhor Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O tempo passa, mas as promessas de Deus não passam. A Bíblia diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu não sei quando o relógio da vida vai passar, mas uma coisa eu sei, que Jesus voltará para buscar o seu povo. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar